Oi pessoal, tudo bom? Vamos para um assunto novo aqui dentro da programação web com HTML e CSS. Hoje nós vamos ver grid. Aí você pensa, mas o que é grid, professora? Ao pé da letra, a gente pode traduzir como se fosse uma grade, tá? E aí eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, eu vou usar um programa que é o Excel. No Excel, a gente tem aquela ideia de linhas e colunas, correto? Quando você vê uma grade de uma janela, grade de uma porta, enfim, é algo do tipo, a gente também tem essa relação, né, de colunas e linhas. Então, grid é uma grade. Então, deixa eu abrir aqui o Excel. O Excel aberto aqui, pessoal, a gente consegue ver, né, justamente isso, as colunas e as linhas na horizontal. O grid é justamente isso, a gente consegue manipular o layout da nossa página web através dessa manipulação das linhas e das colunas, tá bom? Então, eu consigo fazer, por exemplo, aqui, ó, um layout que eu quero que ele pegue tantas colunas, depois essa parte aqui, mais algumas informações, depois essa aqui, uma outra. Ou seja, a gente vai montando o nosso layout, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui no Excel, porque a gente consegue modelar isso aí de linhas e colunas, tá bom? Vamos agora aqui, de fato, né, para o nosso conteúdo teórico, e ao mesmo tempo eu vou mostrando para vocês aí os códigos HTML, CSS, para a gente conseguir montar e entender o que realmente é o grid e as funções que ele tem. Então vamos lá. Aqui no Notepad++, pessoal, eu criei um HTML simples, certo? Que está no material de vocês em PDF. Veja que eu criei uma div aqui chamada container, ok? E criei também outras divs que estão dentro dessa div maior, essa div py, tá? E que eu chamei elas de item, ok? E coloquei só uma identificação aqui para a gente entender melhor. Então, já se falando de grid e lembrando um pouquinho lá de Flexbox, você lembra para a gente mexer em Flexbox, você tinha que ter uma div py, né? Um container py aí, para pegar todas as configurações do Flexbox. Aqui em Grid é da mesma forma. Nós precisamos ter essa div py ou esse container py para que eu possa aplicar e dizer, ó, essa div aqui vai ser uma div do tipo Grid. E aí a gente consegue fazer as demais operações e funções. Então, esse é HTML. No CSS, pessoal, já está assim. Veja que para a class, né, a classe item lá do HTML, eu coloquei algumas configurações básicas de cor, de fundo, a borda, tá? E a altura. Ok? Vamos ver como é que tá isso no HTML? No HTML ele tá assim, pessoal, veja, né? As 6 divs, né, que eu coloquei aqui, coloquei 1, 2, 3, até o 5, justamente pra gente entender o que é cada um e a cor aí de cada um, tá? Se eu diminuir aqui, ó, ela também vai estar diminuindo, certo? Então, beleza. Essa é o nosso site do jeito que ele tá, daquela forma. Vamos voltar aqui para o Notepad++, o que a gente tem que fazer? Bom, primeiramente, pessoal, eu tenho que dizer que nessa div container, né, class container, que é a div py, que ela vai ser grid. Como é que eu faço isso? Utilizo o display e coloco grid. Lembra que no Flexbox também eu utilizava o display? Você colocava o display, flex, que era do tipo flex. Para o CSS saber que você vai trabalhar com Flexbox. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com grid. E grid também, né, só lembrando, ajuda a gente a montar o nosso layout do nosso site, tá? Então, se eu atualizar aqui, se eu salvar e atualizar lá no nosso HTML, o que vai acontecer? Aparentemente nada. Por enquanto não acontece nada. A gente tem algumas propriedades que a gente vai poder mexer na coluna e na linha. Veja que aqui eu só tenho, digamos assim, uma coluna, tá? E 6 linhas.
Ah, professor, eu quero mexer isso, eu quero que em cima fique 3 colunas, embaixo só 2, enfim, quero fazer um layout aí utilizando essas 6 classes, né, essas 6 divs que eu coloquei. É justamente o grid que nós vamos ver agora, tá? Então, um pouquinho de teoria, pessoal. O grid, né, como eu já vinha falado com vocês, é uma estruturação de layout, né, que a gente sempre vai mexer no layout, na estilização lá no CSS, ok? Então, é um pouco diferente do Flexbox. Flexbox também nos ajuda muito a fazer algumas coisas, mas aqui o grid, né, ele trabalha com linhas e colunas. Você precisa ter esse container maior, esse container py, né, chamado de container ou elemento py, e dentro dele vai ter os elementos filhos, que de acordo com as configurações do elemento py, com certeza os elementos filhos também vão receber as configurações, né? Pega, digamos assim, por tabela, tá? Aqui é justamente como eu falei para vocês, o HTML, que eu estou disponibilizando para você ir testando. É importante que você teste também todos esses códigos, até para você sentir, ver como é, de fato, como é que opera o grid, tá bom? E aqui, como eu já tinha mostrado, para inicializar um grid, você vai colocar dentro aí de uma div, com a div py, vai colocar a palavra display e vai chamar o nome grid. Agora, a gente trabalha dentro de grids com colunas e linhas, columns e rows. E você consegue fazer essa manipulação através justamente dessa função aí, dessa propriedade, grid template columns e grid template rows. Como é que a gente consegue montar isso aí, professor? Vamos lá. Então, aqui dentro do container, eu vou chamar o seguinte, grid template columns. Estou mexendo nessa propriedade de colunas. Eu vou definir a quantidade de colunas que eu quero nessa construção desse meu layout. Agora, atenção, pessoal. Eu não vou indicar aqui a quantidade literal. Ah, eu quero 3, quero 4 colunas. Eu não faço dessa forma. O que eu vou fazer? Eu indico já a largura desta coluna. Lembrar que a coluna é na vertical. Se eu quero que tenha 2 colunas, eu não vou colocar o número 2, mas eu vou colocar assim, bom, eu quero que tenha 2. A primeira coluna, eu quero que tenha quanto aí de largura? Ah, eu vou colocar aqui 20%. E essa unidade, a gente já viu, tem por cento, tem px, que é o pixel, tem o em, tá? E você pode utilizar as unidades que a gente já conhece. Então, a primeira coluna ela vai ter 20% de largura e a outra coluna 80% de largura, tá? Vou salvar, vamos ver como é que vai ficar lá no navegador. Bom, como estava, agora eu vou atualizar. O que vai acontecer? Ó, ele dividiu, tem 2 colunas. Essa primeira coluna aqui, da esquerda, mais para a esquerda, ela está justamente que é o de 20%, e a outra de 80%, tá? Então, se eu diminuir aqui, ó, obviamente que elas vão ficar de acordo com a largura do dispositivo. Bom, pessoal, para fazer as linhas, eu também posso manipular aqui as minhas linhas na horizontal. Eu posso determinar a largura específica para cada linha dessa, correto? Já que nós só temos 6 elementos, né, 6 itens, já dividi em 2 colunas e automaticamente ele já dividiu em 3 linhas, tá? Então, eu vou manipular aqui a altura específica para cada linha dessa. Tem como fazer? Tem sim. Vamos lá. Para aplicar a formatação nas linhas, eu vou colocar grid, template, rows, tá, pessoal? No plural. Tanto coluna como linha, columns, rows, no plural. Então, para a primeira linha, eu vou aplicar aqui 60 px de altura. A segunda linha vai ficar 100 e a última linha 40 px, tá? Observe que eu coloquei 3 informações, porque eu tenho 3 linhas, e estou separando essas informações aí por um espaço, para que o CSS possa entender isso, tá bom? Vou salvar, vou no CSS agora, como estava, vou atualizar. Observe, pessoal, que ele deu um afastamento aqui, e que, ó, a gente olhando assim, parece que não teve muita mudança, tá? Mas por que, professor, que aconteceu isso? Se a gente voltar para o CSS, dentro de item, né, que é os elementos lá que está dentro
div container, eu já coloquei aqui e estabeleci uma altura fixa de 80 px. Eu vou tirar, tá bom? E aí sim a gente vai ver essas diferenças aqui para as linhas. Vou salvar. Vou voltar aqui, agora eu vou atualizar. Agora sim, né? Deu para entender um pouco melhor. Você vê que aqui tem 60, aqui tá um pouquinho mais alta e essa última linha tá um pouquinho menor, tá? Se você quiser ver bem mesmo, coloca valores aí maiores pra gente conseguir ter uma visualização melhor, né? Vou salvar aqui, ó, de novo. E agora eu vou atualizar, agora sim, né? O primeiro eu coloquei 90, a segunda linha 250 e a terceira ficou com 40. Você consegue ver e aí você consegue manipular tanto para coluna, né, através do Grid Template Columns, e também manipular as linhas Grid Template Rows, tá bom? No material de vocês tem essa informação aqui, aqui dando um exemplo para 4 colunas, ó, 1, 2, 3, 4 colunas e 3 linhas, tá bom? Uma outra informação muito legal, pessoal, que aí sim é a alma praticamente aí desse layout, né, que a gente vai montar, é quando a gente invoca essa propriedade do Grid Template Areas. O que é isso? É você, de fato, identificar todas as divs, aí você vai identificar isso lá no CSS, através aí do Grid Template Areas, para dentro da container, ou digamos assim, do container py, da div py, você mapear essas áreas, né? Praticamente o que a gente fez lá no Excel no início, você mapear essas áreas que cada uma vai pegar 3 colunas, vai pegar 2 colunas, né? Então é mais ou menos isso que acontece aqui com o Grid Template Areas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é lá no CSS, dentro de cada item, é colocar uma informação chamada Grid Area e dar um nome para aquela área ou para aquela div, tá? Então, para ficar mais simples, eu vou fazer um outro HTML aqui, para a gente montar um layout aqui simples, tá bom? Então, vamos lá para o Notepad++. Eu vou usar esse próprio HTML que eu já mostrei para vocês, só vou fazer algumas modificações. Então, eu vou colocar ID1, ID2, ID3 e ID4, ok? Vou tirar essas aqui por enquanto, certo? Então, a gente tem uma class aqui, container, que tem 4 divs aí dentro. Chamei de 1, 2, 3, 4. E lá no CSS, pessoal, eu vou ter que identificar cada um desses aqui, né? O 1, o 2, o 3 e o 4, identificando aquele propriedade que é a Grid Area. Então, vamos lá. Isso aqui eu posso até deixar, né, do item. Então, eu vou chamar aqui o que agora? O 1, tá? E vou dizer assim, ó, Grid Area, e vou dar um nome para esse aqui, eu vou chamar de 1, ok? Ah, professora, pode ser o mesmo nome? Qualquer nome você pode colocar aqui. Eu tô colocando o mesmo nome da div aqui como Grid Area para ficar uma coisa mais organizada, pelo menos para mim, né? Mas cada programador, cada programadora tem o seu estilo. Então, eu vou criar aqui as configurações, né? O estilo para as outras divs, div 2, o Grid Area é o 2, é simplesmente um nome, tá? O 3, eu vou colocar aqui só de T para você ver que não importa essa questão de nome. O importante é você colocar, você dá um nome, tá bom, pessoal? 4, vou chamar de Q. Então, veja aí, já manipulei elas. Se a gente for observar, ele saiu aqui, né, as informações por enquanto, né, nossa página, atualizei aqui. Vou voltar de novo para cá. Vou colocar umas cores diferenciadas para a gente entender o que é cada um dessas divs, tá bom? Como eu não sei o nome não tem algum hexadecimal aqui, então eu vou colocar blue, green e red. Vamos ver como é que tá ficando isso. Até agora nada. Vou colocar aqui também a bordazinha para ficar mais interessante. Certo? Observe agora que eu tenho apenas 4 itens ou 4 divs lá dentro da div py, que é a div container.
utilizando o Excel como só para auxiliar a gente, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um layout assim. Abrindo aqui o Excel, a gente tem 4 itens, né? Que é 1, 2, 3 e 4. Eu quero o seguinte, eu quero que fique assim, algo parecido, né? Vou dividir isso em 3 colunas, tá? Vai ficar aqui o amarelo. Essa outra aqui vai ficar, se eu não me engano, eu coloquei green, eu coloquei blue, green e red, não foi isso? Pronto. Então, eu vou fazer, estruturar lá, usando o grid, dessa forma. Tô pegando aqui 3 colunas, eu vou dividir a minha grid em 3 colunas, e após essa que é o amarelo, esse que vai ser o 1, digamos assim, ele vai pegar todas as 3 colunas, e o 2, o 3 e o 4 vão ficar cada um em uma coluna. Então, eu vou fazer esse layoutzinho aqui agora. Então, eu preciso de 3 colunas, né? Então, aqui no Grid Template Columns, eu vou colocar mais uma coluna aqui, certo? E vou colocar assim, 30% a primeira, a do meio vai ser 50% e a última vai ser 20%, tá? Ah, professora, se a gente somar isso aqui vai dar 100, exatamente, porque 100 é o máximo, né, pessoal? Então, a primeira coluna vai ter 30%, a do meio vai ser um pouquinho maior e a última aqui vai ter um pouquinho mais fina, né? E a quantidade de linhas, eu quero que tenha 2 quantidades de linhas. A primeira com 90 px, né, de altura, e a outra eu vou colocar 400 px, tá ok? Então, eu vou ter 3 colunas e 2 linhas. Bom, já montei minhas colunas, minhas linhas. Agora, pessoal, eu vou chamar o Grid Template Areas, certo? Aí, o que eu vou fazer? Bom, quais são os itens, ou quais são as minhas divs, quais são essas minhas áreas? Tá aqui, ó, é o 1, o 2, o T e o, lá embaixo, o Q, correto? Que eu dei um nome para eles, ó. Eu tenho que fazer isso, né? Para cada um, tem que colocar Grid Area. Então, lá em cima, no container maior, no container Py, na div Py, eu vou indicar agora quem são essas áreas, tá bom? Aí eu vou colocar assim, ó, 1, 1, 1. Você já vai entender por que eu tô fazendo isso. 2, T e Q. Professora, por que você fez 1, 1, 1? Pessoal, eu quero que essa div 1, ela pegue as 3 colunas, de acordo com o que eu fiz lá no Excel. Você lembra? Tá aqui, ó. Ela pegando 3 colunas. Certo? Então, 1, 1, 1. Ok? Então, esse 1 aqui, ele vai pegar todas as 3 colunas. O 2, veja que tá tudo entre aspas duplas. O 2, ele vai ficar com essa largura de 30%. O T com essa largura de 50%. E o Q com essa largura de 20%. Determinei minhas áreas e dentro do container Py, estou agora especificando de fato como é que vai ficar esse layout, chamando aí as áreas e aquilo que elas vão ocupar, né? Onde é que elas vão preencher. Bora ver como é que tá ficando? Olha só. Tcharam! Então, veja, em pequenos passos, eu consegui montar um layout rapidex, né? Disse que que é esse aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Ele tem essa cor, né? Coloquei alguma bordazinha para ele, chamei ele e disse que ele vai pegar as 3 colunas. Então, ele pegou de uma ponta a outra. O 2, que é o blue, né? Eu dei um nome para ele de 2, ele vai ser o 2 e ele vai pegar aqui, ó, 30%, tá aqui. Veja que ele tem 30%, o verde tá um pouquinho mais largo, né, porque ele é justamente os 50%, que é o T, tá aqui, ó, que é aquela div 3 lá no HTML, e o Q, que é o 4, né, eu chamei ele de Q, ele é o vermelho, e ele tá pegando justamente o 20%.
Não é da mesma forma que eu tentei montar aqui no Excel? Ficou da mesma forma, né? Então, veja só que dá pra gente montar um layout bem rapidão, ok? No material de vocês, pessoal, tem alguns códigos, você pode até achar diferente, mas é um código que pode te ajudar, mostrando aí como é que implementa, né, como é que chama as áreas, explicando aí algumas coisas que eu já expliquei, acabei de explicar. E aí nós temos outras propriedades, que é o grid column gap e o grid row gap. O que é isso, professora? Gap, se a gente for traduzir ao pé da letra, é um espaço, é um vácuo, né? Então, gap é se a gente quiser colocar um espaço entre as colunas ou um espaço entre as linhas, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso dentro do container, aqui tudo é relacionado ao container Py, tá bom? A única coisa que não é relacionada ao container Py, que precisou colocar nos filhos, digamos assim, foi o grid area, que a gente precisou dar um nome para eles. Então, se eu quero colocar um espaço entre as linhas, e aqui no nosso exemplo, a gente só tem duas linhas, né? Se eu quiser colocar um espaço entre esse amarelo e os demais coloridinhos aí, como é que eu faço? Eu vou colocar grid, row, gap, e vou colocar alguma unidade, né? Vou colocar 10 px, vamos ver como é que vai ficar isso, ó, ele deu um afastamento, né? Isso lembra muito margem, né, pessoal? Então, gap é um afastamento, é um espaço, tá? Um vácuo aí que tem entre uma coisa e outra. Se eu quiser fazer isso entre as colunas, também posso fazer, chamando grid column gap. E também dou uma unidade aí, um valor para ele, né? Veja, né, que deu um afastamento entre as colunas. E você vai ver que o 1 aí, esse amarelo, não deu esse afastamento, né? Porque ele é uma coluna só, tá? Lembra muito do Excel quando você mescla, né? Você mescla a coluna, que para ela pegar de uma coluna até a outra coluna, enfim, ou várias colunas, tá bom? Só vai afastar aquelas que estão realmente separadas, ok? Então a gente consegue manipular aí, começar a fazer, né, layout aí de um site bem mais simples, até mais simples do que Flexbox, tá bom? Mas se você quiser ir direto, professora, eu quero que tenha as mesmas medidas, tanto para linha como para coluna. Tem uma forma mais rápida de eu fazer? Tem, é só você colocar grid gap. Fazendo assim, ele vai pegar a mesma medida, tanto para linha como para coluna. Boa. Coloquei aqui outro px, vamos ver como é que vai ficar, ó, certo? Tanto 8 aqui separado entre as linhas e também tanto 8 separado aqui entre as colunas. Essa propriedade justify items, align items, justify content e align content são propriedades, pessoal, igual que tem lá em Flexbox, tá? Então você pode praticar elas também aqui no grid. Vou passar aqui rapidão só para você ver e relembrar algumas coisas, como é que elas são chamadas. Então, justify items. E aí você tem alguns valores, tem o stretch, start, end, center. O start já é por padrão, mesmo que a gente não coloque o justify items, automaticamente ele já pega esse padrão aí, né? Eu quero stretch. Eu quero colocar o start, então a gente coloca start, para a gente ver o que vai acontecer com o nosso layout. Então, foi tudo pro início, digamos assim, né? Qual é o outro? End. Você vai ver que vai para cá, certo? Foi pro lado aqui da direita. Quais são os outros valores que a gente tem? O center. Centralizado. Então, dependendo da situação que você estiver fazendo, você pode usar a questão do justify items. Lembrar que o justify items, pessoal, ele vai alinhar na horizontal. Ele é mais voltado o quê? Para as linhas, tá? O align items, ele vai alinhar na vertical e tem os mesmos valores, né? Start, end e o center. Vou tirar agora o justify items e vou colocar o align items, para a gente ver o que
que vai acontecer, né? Vou atualizar aqui, ó. Então, ele vai alinhar aí na vertical. E aí você vai vendo aí qual o melhor se comporta aí para o teu site, certo? E vai colocando os valores aí para ele. O outro é o Justify Content, que ele vai alinhar, né, na horizontal. O Justify, pessoal, sempre é na horizontal e o Align sempre é na vertical. Só que essa diferença do Justify Content para o Justify Items é que o Justify Content ele alinha, né, horizontalmente em relação ao container, né, ao container pai em que está aquelas informações. Aí você tem mais outros valores, né, o Start, o End, o Center, que a gente meio que já conhece, mas tem o Space Around, o Space Between, Space Evenly. Vou colocar aqui o Justify agora, Content, Justify Content, e deixar o End para ver o que vai acontecer. Então, veja só, ele basicamente volta aqui para o que era antes, o Center, centralizou aqui, enfim, você vai tentando colocar aí as informações, né, os valores, para você ver o que vai acontecendo. O outro, pessoal, é o Align Content, né, que ele vai alinhar de forma na vertical. Aí tem outras informações, outros valores aqui também para grid, pessoal, que você pode declarar aí, tanto para linhas como para colunas, umas dimensões, digamos assim, fixas, em vez de ser medidas aí numéricas, né, 10px, ou 50%, ou 40em. Você pode declarar esses valores, que é o Min Content, o Max Content e o Out. O Min Content, o Max Content e o Out, pessoal, é para linhas e colunas. Então, lá no CSS, a gente vai alterar aqui, ó, no Grid Template Columns e no Grid Template Rows, certo? E aí você pode estar colocando aqui, se é 3 colunas, você pode estar colocando Min para um, Max para o outro, e enfim, assim sucessivamente. Em vez, nos lugares aqui, né, das numerações, tá bom? É só essa mudança. Uma outra propriedade é a função min-max. O que essa função faz? Ela vai limitar, né? Ela vai ter um intervalo de mínimo e máximo. Você vai fixar. Ela não pode... isso também vai para linhas e colunas, tá, pessoal? Você quer que aquela coluna, digamos assim, ela tenha um valor mínimo e um valor máximo. Por mais que você diminua o tamanho aí da tela do dispositivo, mas ela sempre vai ficar naquele tamanho mínimo, certo? Ou, quando você expandir também, ela vai ter um tamanho máximo aí. Então, é uma limitação em que você pode fazer em relação a linhas ou colunas, tá? E aí você vai encontrar, aqui tem um exemplo, você vai encontrar assim, o min-max, aqui ele está fazendo para colunas. Aqui nós temos muitas colunas, é bom até identificar. Aqui nós temos uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, tá? Esse min-max, ele já está dizendo, ó, 100px é o mínimo, esse primeiro número aqui, pessoal, é o mínimo, tá? É o mínimo, certo? É o mínimo. E esse segundo número é o máximo. É o máximo que ela consegue, que ela pode atingir, né? Que ela deve atingir, tá? Então, nós temos 3 colunas aqui. Eu vou até copiar isso aqui para a prática que a gente está fazendo. Vamos lá. Então, na coluna, ele colocou um FR, min, max, ele colocou 100px e 50%, e a outra ele colocou também um FR. Aí você pode estar perguntando, professor, o que é FR? FR, galerinha, é de fração. É uma outra unidade aqui que está surgindo para você. O que é fração? Quando você tem um bolo e você divide, né? Aquilo ali são frações, são pedaços de um bolo, uma pizza, né? Quando a pizza tem 8 fatias, né? São 8 frações, são 8
partes, são 8 pedaços, tá? Então, eu vou ter 3 colunas, e essa segunda coluna aqui, pessoal, ela vai ter essa característica, né? De mínimo, uma largura mínima e uma largura máxima. Bora ver como é que vai ficar? Ó, do jeito que estava antes, eu vou atualizar aqui, ó. Ela ficou dessa forma, praticamente estabeleceu aí o mesmo tamanho, né? Mas eu vou diminuir aqui. Bom, pessoal, tem um erro aqui, por isso que a gente não está vendo que não aconteceu nada, aparentemente. Eu vou voltar aqui no código, eu acabei esquecendo, quando você utiliza o min e o max, né, min max, a gente tem que colocar o valor menor, que é esse primeiro, vírgula, o valor maior aí, né, coloquei aqui 60%, agora eu vou atualizar, agora sim a gente vai ver, ó, tá vendo? Pegou aí o valor menor, e quando eu estiver diminuindo, como tá menor aqui, né, ele não consegue passar, ele fica fixo nesse valor menor que eu coloquei de 100px, tá? Quando a gente expande ele acaba pegando esse valor maior, que é de 60%. Se eu alterar lá, colocar 50, você vai ver que vai dar uma diminuída, ó, certo? E quando eu diminuir, de fato, ele vai ficar fixo aí no valor menor de 100px, tá? Faltou só isso aí, essa vírgula que separa o valor de mínimo do valor de máximo, ok? A função repeat, pessoal, o nome dela já diz tudo, né? É repetir alguma coisa. Volto a falar que é voltado para linha e coluna. Aqui no exemplo que ele está dando, ele está trabalhando com colunas. Aqui eu vou ter uma coluna que vai ter essa dimensão de 50px. E aqui eu vou ter, ó, 3 colunas que vai ter a mesma dimensão de 20px. Então, em vez de colocar 20px, 20px, 20px 3 vezes, né, eu faço um repeat, abro parênteses, digo a quantidade de colunas que vai pegar, né, essa informação aí de largura, já que a gente está falando de coluna, tá bom? Então, eu vou ter 3 colunas com 20px e a última coluna aí é uma fração. Então, no final das contas, eu tenho quantas colunas aqui? Eu tenho 1, mais 3, 4, mais 1, 5. Então, no final, eu vou ter 5 colunas, tá bom? Eu vou voltar aqui, pessoal, ao que estava antes no HTML, para a gente ver essa questão do repeat, tá? Contém os itens, né, utilizando o class. Agora, lá no CSS, eu vou fazer as alterações, 50px, repeat 3,20px, que é o tamanho que eu quero isso, e um fr, que é a fração. Eu vou tirar também de linhas, vou tirar o alias, que a gente já trabalhou com isso, só para não bagunçar aqui. Vou salvar e a gente vê como é que vai ficar, ó. O primeiro aqui tem 50px, certo? Primeira coluna. E as 3 colunas seguintes vão ter 20 pixels, que é justamente o 2, o 3 e o 4. Veja que o 5, ele vai ficar maiorzão, né? Vai pegar essa fração, tá? E aí só tem 5 colunas. E tem 6 itens, por isso que o item lá de baixo, o item 6, veio para baixo aqui, tá bom? A professora poderia colocar um outro valor, em vez de um fr, poderia colocar um outro valor aqui? Poderia, você pode colocar 100px, por exemplo. Você está dizendo que a quinta coluna vai ter essa largura aí, ó. Olha só. A fração, pessoal, ele vai pegar aquilo que está sobrando. Já foi dividido, o que sobrou? É aquela fração ali que sobrou, tá bom? Mas você pode ter essas manipulações também. E por último, não menos importante, a gente tem essas propriedades de autofill e autofit. O autofill e o autofit, pessoal, ele vem, né, junto com o repeat aí, né, para ajudar o repeat, certo? Para ajustar algumas coisas do layout, até para nos ajudar também o layout. O autofill, ele vai tentar
tentar preencher o espaço disponível com os itens que tem, certo? O AutoFit vai também tentar preencher, no caso aqui, é voltado para colunas, olha só, certo? É voltado para colunas. E ele vai, no caso aqui, expandir para tentar caber naquele espaço que tem. Então, você vai ver aqui a diferença de um para outro, tá? Para você não confundir. Vamos tentar colocar eles em prática. Então, ele vai mexer com a parte da coluna. Então, você tem aqui o Repeat, Autofill e tem o Min-Max. E a gente vai entender agora o que vai acontecer com isso. Vamos colocar aqui lá no Notepad++. Então, tem lá Grid Template Columns, você tem o Repeat, aí você tem Auto Fill, não é isso? A vírgula, a gente vai colocar o Min-Max aqui. O Min-Max também tem o menor e o maior, né? O valor menor e o valor maior. É 50 px e o valor maior é uma fração, ou seja, é praticamente os 100%. Ele vai tentar pegar os 100% daquilo ali, tá? Vamos lá. Ele vai quando ele coloca aqui Repeat Autofill, professora, então só vai ter duas colunas aqui? Não, ele vai tentar implementar isso aqui, repetir isso aqui para todas as colunas que ele conseguir achar. Vou salvar. Tá faltando um parênteses aqui, né, pessoal? Então, veja só. Esse é o Autofill, né? Colocou para todas as colunas, o máximo e mínimo. A gente nem vai ver muita coisa aqui de máximo e mínimo, porque até aqui tá pequenininho, né? Tá 50 px. Vou colocar aqui 200. É o mínimo. Aí você vai ver que ele vai expandir, obviamente, né? Então tá aí. A gente pode fazer essas modelagens. Por isso que é bom você ir testando. Coloca uma coisa, coloca outra, você vai ver o que vai acontecer. Isso é o Autofill. Eu vou voltar aqui para 50 px. E agora eu vou só mudar aqui, ó, colocar o AutoFit. Vamos ver o que vai acontecer? Veja que o AutoFit, pessoal, ele automaticamente expande todos os itens até caber no, digamos assim, na tela do dispositivo em que ele está. Olha só. Veja que eu estou diminuindo, ele vai diminuindo também, certo? Veja a diferença de um para outro. Esse é o AutoFit. Vai tentar expandir e colocar todos os itens, tá? E o Autofill, professor, olha o Autofill de novo. 50 px, certo? Vamos atualizar aqui, ó, Autofill. Né? Eu vou diminuir aqui, não vai acontecer muita coisa com ele, não. O Autofill, diferente do Autofit, eu vou ter que mexer aqui nessas propriedades do Min-Max se eu quiser com que ele expanda. Então, o Autofit, pessoal, ao meu ver, ele é mais interessante, porque ele automaticamente vai tentar expandir todos os itens filhos, digamos assim, dentro desse container maior, tá ok? Então, você tem aí, ó, eu fiz questão de colocar no material de vocês essa observação. Aqui é o Autofill, para você não se confundir, e aqui é o Autofit. Façam isso aí no celular de vocês, utilizando um aplicativo, para quem tem computador ou notebook, para você ver as diferenças de um para outro, tá ok, pessoal? E aí, galerinha, vem o desafio de vocês utilizando Grid. O que você vai fazer para entregar? Você vai fazer esse layout aqui. Você viu no vídeo, acompanhou aí na aula, que eu fiz um layout muito parecido. Tinha essa div aí no topo e tinha 3 colunas. Só que agora só vai ter 2 colunas aí de acordo com o que está mostrando a figura, certo? E vai ter uma outra linha lá embaixo, né, que a gente já conhece como rodapé. Então é esse modelo de layout que vocês vão ter que produzir utilizando grids, vendo, né, utilizando tudo que a gente viu aqui sobre grids para chegar nesse layout aí. Ah, professora, eu preciso utilizar essas mesmas cores? Não, aqui é só para você ter um embasamento, tá? Você pode colocar outras cores, colocar outras coisas também, se você quiser, mas que fique esse layout aí utilizando grids.
o que você vai ter que fazer? Enviar os dois arquivos, pessoal, o arquivo HTML e o arquivo CSS. Eu até já coloquei aqui, disponibilizei para vocês o arquivo HTML que você pode se basear. Eu utilizei aqui essas divs, né? Chamei de todo, topo, lado E, lado D e rodapé, tá? O todo vai ser a div que vai, a div py, né? O container py, que todas as outras divs vão estar dentro dela. Justamente porque você vai utilizar grids, tá bom? Ah, professora, eu posso colocar outros nomes aqui para essas divs? Fique à vontade. Aqui é só um exemplo, aqui é só um modelo que você já pode agilizar aí na questão de fazer o seu HTML. O que você vai ter que se esforçar e bater um pouquinho cabeça é no CSS, pessoal, para montar todo o CSS utilizando grids para chegar nesse modelo aí desse layout, tá bom? Então esse é o desafio, essa é a tarefinha, faça, tente fazer, que é muito importante aí para o conhecimento de vocês, tá bom? Pessoal, eu sempre deixo no final do material de vocês as referências de onde eu tirei todo o material criado para vocês. Então, deem uma olhadinha nessas referências, abram esses sites, que tem muito material também bom que você pode entender melhor, pegar uma informação para te ajudar aí a fazer o desafio, tá ok? Então, boa atividade e bons estudos!